esse é o nosso cronograma da aprovação aqui na segunda fase em trabalho, no 40º exame de ordem. Hoje nós vamos começar a resolução das metas propostas. Então, para quem está chegando agora aqui no canal, esse cronograma foi disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo nacional aberto para todos os alunos que estão fazendo segunda fase em Direito do Trabalho, agora no 40º exame de ordem. Então, se você não faz parte ainda desse grupo, abre a descrição do vídeo, entra no grupo para que você possa ter acesso ao material, ao cronograma com as questões e toda a programação que vai guiar aí a aprovação de vocês nesse 40º exame de ordem, com tudo que você precisa efetivamente para saber as palavras-chave que contam na sua tese, tanto nas questões como na resolução das peças. E para hoje, nosso cronograma colocou para gente uma questão que foi cobrada no 39º exame de ordem. O que falava a questão proposta para hoje? Celso Pereira trabalha na empresa pública estadual Águas Limpas desde 2001. Em janeiro de 2019, por força de uma lei estadual, os empregados públicos passaram a ser regidos pelo regime estatutário. Então, ele tinha um determinado vínculo e em janeiro mudou esse vínculo, janeiro de 2019. Em março de 2022, Celso aposentou-se e ajuiza uma reclamação trabalhista pretendendo horas extras e o adicional noturno do período em que estava regido pelo regime seletista, ou seja, antes de janeiro de 2019. Aí, beleza. Houve sentença de primeiro grau, julgando o rol de pedidos procedentes em parte. Olha a dica. Sentença contra a qual a parte ré pretende recorrer. Então, não houve ainda o trânsito em julgado. Principalmente porque, depois do processo seguir concluso para a sentença, foi obtido um documento antes desconhecido, que não está incorporado nos autos, no qual o autor assinou um recibo de quitação por haver recebido o pagamento integral das horas extras, que foi objeto de condenação. Diante disso, respondo os itens a seguir. E na letra A, o questionamento da banca para você foi o seguinte: como advogado da ré, que tese jurídica você desenvolveria desde a contestação, a fim de rechaçar de plano? Olha como a banca foi legal. Ela te deu a dica. Tem que ser uma tese que mata tudo, que fulmina a pretensão de Celso. Justifique. Sendo uma prova discursiva, o que o teu edital te exige? Que você sinalize letra A e letra B. Então, como é o nosso primeiro encontro, vou te passar aqui algumas noções estruturais que alguns candidatos não sabem porque não leem o edital. Você sabia que você é obrigado a indicar a letra A e a letra B? Se você não indicar a letra A e a letra B, você automaticamente tiraria 0 na questão. Se você inverter a ordem e começar com a B, automaticamente a tua letra A é zerada. Então, você não pode, no dia da prova, inverter a ordem de respostas. Dito isso, bora voltar aqui para a nossa questão. Você tem um empregado que foi contratado no regime seletista em 2001 e em 2019 ele muda de regime. O que a legislação estabelece, gente? Que essa mudança de regime ela equivale a uma extinção contratual. Ou seja, se o primeiro contrato foi extinto, adivinha o que começou a contar? O prazo prescricional. Quantos anos o empregado tem para ajuizar a reclamação trabalhista após o término do contrato? Se você não sabe a resposta, abre o artigo 11 da sua CLT e dá uma lida nele. O empregado ele vai ter o prazo de 2 anos contados da data da extinção. Então, se houve uma extinção em janeiro de 2019, ele tinha 2 anos, ele podia ter ingressado até janeiro de 2021, mas ele está querendo entrar em março de 2022. Então, se ele quer ingressar em março, o que já aconteceu? A prescrição total, bienal, ali daqueles créditos trabalhistas decorrentes do lapso temporal onde ele era empregado seletista. Como que você deveria transcrever isso, passar essa ideia para a sua prova? Então, vou responder aqui no quadro como deveria ser a resposta e vou indicar o que necessariamente deveria constar para que a sua resposta fosse pontuada. Então, alegaria que
No caso, houve prescrição bienal, pois a alteração no regime seletista para estatutário equivale à extinção contratual. Tendo início a contagem do prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação. Aí você apresenta a conclusão. Assim como decorreu prazo superior ao máximo legal, houve a prescrição. Da pretensão. Eu vou colocar aqui todos os artigos, mas você não precisava ter citado todos. Um deles já era suficiente. Nos termos do artigo, aí você pode usar o 7º 29 da Constituição Federal. Você pode utilizar o artigo 11 da CLT e pode usar também a súmula 382 do TST. Qualquer um desses fundamentos já seria suficiente. O que você não podia ter feito aí na sua resposta? Né? Vou dar licença aqui para vocês copiar. O que você não podia ter feito na sua resposta? Só dizer assim, houve prescrição bienal porque decorreu o prazo de 2 anos, ponto. Se a sua resposta não tiver isso aqui, ó, isso aqui, você não pontua a tese. Então, essa tua tese, ela só vai pontuar, você só vai conseguir o 0,55 se você escreveu lá na tua resposta que teve a prescrição bienal e que houve a extinção do contrato. Se você não colocou isso, pode ter certeza que a banca não pontuou. E aí, para pontuar o 10º de fundamento, qualquer um desses aqui, ó, ou o 7º da Constituição, ou o 11 da CLT, ou a súmula 382 do TST. Qualquer um desses já geraria a possibilidade de você pontuar. Aí, bora para a letra B. Na letra B, perguntava para você o seguinte: como advogado da ré, que tese processual a ser defendida para que seja usada a prova nova obtida após a conclusão da sentença? Qual que é a tese processual que a gente vai poder alegar nesse caso, gente? Então, a gente vai alegar o quê? Muita gente pensou no documento novo da ação rescisória. Por que não pode ser o documento novo da ação rescisória? Porque não teve o trânsito em julgado. Na verdade, eu vou apresentar o documento novo no meu recurso. Então, aqui, ó, sustentaria que o documento novo obtido
poderá ser apresentado em sede recursal nos termos da súmula 8 do TST. Então, aqui você precisava ter falado que era o caso de documento novo e que esse documento novo poderia ser utilizado. Então, ele pode ser apresentado em sede recursal. Beleza? Então, o fundamento aqui, súmula 8 do TST. O tema da questão de hoje, prescrição, é um tema altamente provável que você encontre na sua prova de segunda fase, porque a FGV ama cobrar prescrição. Ela cobra tudo do artigo 11. Bienal, quinquenal, ela cobra a exceção da prescrição em relação à obrigação de caráter meramente previdenciário. Então, assim, suspensão da prescrição trabalhista, interrupção da prescrição trabalhista. A FGV ama prescrição, então é um tema que você não pode deixar de estudar, é prescrição, um artigo que você não pode deixar de marcar, é o 11 da sua CLT. Então, amanhã a gente vai se encontrar para resolver a nossa meta 2. Segue com foco total e play na segunda fase que a gente vai vencer a prova da OAB do 40º exame de ordem. Confia que esse é o teu exame da aprovação.